lá, começar para a segunda aula do YouCat School. Hoje a gente vai falar sobre escolhas, paixões e consciência. Temos como convidados aí para fazer essa aula online o Bruno, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ele vai estar aí com a gente fazendo esse estudo. E aí, Bruno, tudo bem? Vamos começar esse estudo? Vamos começar isso. É uma grande honra estar aqui nessa primeira aula do nosso querido YouCat, essa arma tão poderosa que a gente adquiriu do nosso Papa, né? Então eu quero aqui mais uma vez, né, agradecer pelo convite do Michael para a gente começar essa aula, né? E que Deus sempre nos ilumine para que a gente não possa ficar só nessa videoaula, que a gente depois dessa videoaula possa levar cada vez mais a nossa evangelização, não somente a nós guardar pra gente, mas sim levar para os outros jovens. Sim. Vamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos consagrar essa aula a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje a gente vai começar com 291. Como pode uma pessoa distinguir se a sua ação é boa ou má? Então a gente pode distinguir se uma ação é boa ou má através da nossa consciência. A nossa consciência, Deus já nos deu. Deus nos deu a capacidade de amar, de odiar, de se sentir alegre, de se sentir triste, de passar por tormentas, viver na paz. Cabe a nós, através da nossa consciência, saber diferenciar muito bem se a nossa ação é boa ou se a nossa ação é má. A gente racionalmente consegue saber isso. Exatamente. Nossa. E aqui, ó, o que eu falei, Cat. Aquilo que faço deve ser bom, não basta só uma boa intenção. Roubar um banco é sempre uma má, mesmo que eu faça com uma boa intenção de ajudar as pessoas pobres. Então, aquilo lá que a gente assiste Robin Hood, ele fazia o bem através de um mal. Isso para nós católicos não é algo sério, não é algo bom. Não é uma ação boa, e sim uma ação mal. Muitas vezes também, Michael, a gente acha que o cara é muito ruim, vamos matar ele porque ele roubou. Não. A gente vai estar julgando uma atitude ruim de alguém através de uma pior ainda. Nunca devemos. Deus já nos fala pelo nosso catecismo, deixou esse ensinamento, que nós não devemos tentar fazer um bem, que nós julgamos ser bem, mas na verdade é mal, através de um outro mal. Assim como no nosso YouCat, que o Michael acabou de falar, ajudar uma senhora de idade a entrar em sua casa, levar as suas compras, ajudar a fazer o bem a ela, é ótimo. Isso é uma boa ação que nós devemos sempre realizar. Não estou falando para realizar, achar um idoso na rua e pegar ele e vamos lá que eu vou te ajudar a levar. Não. A gente nas simples coisas, não precisa ser atos assim nas simples coisas. Muitas vezes, as Vamos simples levantar coisas... de banco, você tá lá no busão, tá lotado, daí você tá lá e tem um idoso em pé. Olha, isso já é uma boa ação. Lógico, agora se você faz essa boa ação para depois pensar em que ele vai te dar uma gorjeta, alguma coisa, aí sua boa ação se tornou uma massa. Porque você fez não por amor, e sim para receber alguma coisa em troca. E também é algo muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Quando a nossa mãe pede para fazer alguma coisa e a gente faz por interesse, né? Que sempre, muitas vezes, né? Os jovens de hoje em dia falam: mãe, você está precisando de uma ajuda aí para lavar a louça, passar um paninho na casa? Não quer não, mãe? Ajuda. Quero, filho. Você faz, tudo bem. Mãe, quero R$10. Não, filho. Não, mas eu te ajudei a lavar a louça, limpar a casa. Você foi mercenário. Eu fui mercenário pra caramba. Exatamente. Essas crianças de hoje em dia. Eu já cometi isso. Acho que a maioria das pessoas já foram pedir dinheiro pro pai, né? Depois que fez algo bom. Depois que fez algo bom. Mas isso que a gente é bom focar, a gente sempre tá alerta que Deus nos deu essa capacidade humana
da gente saber fazer o bem, distinguir entre o bem e o mal. As circunstâncias em que uma pessoa atua podem diminuir a responsabilidade. Um exemplo, uma pessoa está passando fome, vai lá e vai roubar. Isso diminui a responsabilidade, mas não alivia a responsabilidade, entendeu? Ela está fazendo algo mal, apesar dela estar numa circunstância de fome e tudo, mas ela está fazendo algo mal. Isso, nós católicos somos contra. Então, a igreja diz que isso não é uma ação boa, e sim uma ação má, mesmo que seja por uma necessidade de fome. Por menos que seja, como é que fala? Por mais que seja por uma Necessidade. por uma necessidade, seja por uma necessidade, seja justificável. Mesmo que seja justificável uma coisa dessas, é um ato mau, continua sendo um ato mau. Pode uma pessoa fazer o mal para daí surgir o bem? Claro que não. Alguém não pode fazer o mal, pode fazer o bem justificado pelo mal. O ditado já diz, os fins não justificam os meios. Exatamente. Portanto, a gente não deve fazer um caso que nem esse, né? Uma pessoa fazer o mal para surgir o bem. A gente nunca pode usar o mal para que aconteça o bem. Exemplo, num casamento, o relacionamento não anda bem, a pessoa, só para aliviar, eu vou ali na casa das primas e fazer um adultério. A pessoa está fazendo com uma intenção boa de resolver o casamento, mas essa ação é muito mal, é um pecado contra o matrimônio. Também é incorreto utilizar embriões para investigações de células, mesmo que daí advenha resultado decisivo para a medicina. O exemplo que foi aprovado aí, os abortos de criança anicéfalas. Anicéfalos. Então, eles, como é que falam? Eles aprovaram porque a pessoa não tem consciência, porque a mãe vai gastar muito, não sei o quê. Isso é matar uma pessoa. Matar uma pessoa no ventre, ele já é um bebê, ele já passa a ter vida. É um assassinato como ir lá e matar depois que nasceu. Eles só fazem isso dentro do ventre porque eles não estão vendo. Aí a consciência dói menos. Mas é a mesma gravidade do que ir lá depois que ela nasceu, ir lá e matar, pegar com uma faca o bebê acaba recém-nascido e matar. Qual é a diferença disso? Nenhuma. É a única coisa que você não está vendo. Então, isso não é uma atitude católica, não é uma atitude da igreja católica. E a gente deve sempre fazer o bem, mesmo que a gente sofra tendo que fazer o bem, mas nunca usar o mal como um recurso acessível para nossa bondade, para nossa ação boa. Agora, uma coisa que a juventude adora, paixões. Para que fim Deus nos deu as paixões? Paixão de Deus não é aquele negócio, tem muitos jovens hoje em dia, né? Paixão é aquele negócio de meu amorzinho, o meu amor, cadê o meu amor, minha linda, a minha princesinha, preciso dela, não. Deus está dizendo de outra paixão. A paixão que nos move a fazer algo bom. Porque Deus já fala, né? A paixão serve para nos conduzir, a gente se adaptar cada vez mais para que a gente possa fazer uma coisa boa. A nos levar a uma coisa valiosa, que é a ação do bem. Apenas para isso. A paixão é o meio, né, que Deus nos dá para que possamos cada vez mais e sempre fazer o bem. Se você não tem a paixão, você vira uma pessoa apática, aquela pessoa, eu não quero fazer nada, não estou nem aí. Não, precisamos ter a paixão que nos proporciona a emoção, que faz a gente buscar ir além, buscar a santidade. Através da paixão que a gente vai chegar na santidade. São Francisco de Sales, ele foi um grande doutor, ele é um grande doutor da igreja. E ele, na época, ele era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que tinha muita dificuldade em lidar com as pessoas, com o convívio. E o que ele pediu para Deus? Deus, me tira isso. Deus não vai tirar de você sua paixão, mas Ele vai te ajudar a canonizar isso
para o lado bom, para você trazer a sua paixão virar uma virtude, que a gente vai estudar na próxima aula do UCAT. Transformar aquela coisa má, aquela paixão ruim em virtude. Então, a gente vai batalhar para se tornar melhor através daquela paixão. Ele, que era aquela pessoa estressada, que tinha problemas com relacionamento, não sei o quê, virou o doutor da docilidade. Isso é obra de Deus, é obra de transformação. Mas não adianta só Deus querer agir, a gente precisa ter essa abertura para Deus. Precisamos abrir nosso coração para Deus agir e transformar essas paixões que são más em paixões boas, em coisas boas. O negócio também que a gente pode simplificar essa nossa pergunta, esse nosso artigo no UCAT, é a gente sempre falar dos sonhos. A gente pode trocar essa palavra porque também pode ser um sinônimo disso, os nossos sonhos. A gente não pode deixar de sonhar. Uma pessoa sem sonho não é uma pessoa, não está ali, é alguém que já está morta. A gente percebe quando a vida, muitas pessoas falam, a gente percebe quando a nossa vida acaba, no momento que não temos mais sonhos. Os sonhos, as nossas paixões, sempre nos levam a viver sempre a busca do bem. Deus nos deu toda a capacidade de amar, de odiar, todas essas coisas. Então, portanto, cabe às nossas paixões nos levarem sempre ao caminho do bem, para buscar a única felicidade, que é justamente Deus. Que a gente estudou na última aula, né? Felicidade. Nossa felicidade, essa ânsia de felicidade que nós temos, só está em Deus. Então, só Ele é capaz de preencher essa felicidade. E como? Através das nossas paixões canalizadas para o bem. Uma pessoa é pecadora se sentir em si paixões fortes? Meu Deus do céu, claro que não. As paixões podem ser muito valiosas. Assim como São Francisco de Assis, que ele descobriu essa paixão dele de viver humildemente, de estar sempre ajudando os que mais necessitam, a largar todos os vícios. Ele tinha uma vida de riqueza, de luxo, mas não. Deus colocou nele essa paixão para livrar ele dessa luxúria, dessas coisas que ele havia vivido ali com o tempo, que ele cresceu nisso, nesse luxo. Para quê? Para ele possa exercer essa paixão de ajudar as pessoas mais humildes, viver humildemente, valorizando cada obra de Deus. Muito famosa a frase do irmão Sol, irmão Lua, que é isso. Ele, com essa paixão dele, tornou muito valiosa, tornou um ato heróico dele de fazer isso. E daí, uma pessoa é pecado de sentir por si paixões fortes. Aquele negócio, eu assisti, vi uma menina passando na rua, bonita, não sei o quê, mas peraí, o que eu estou imaginando com ela? Simplesmente o ato de ver ela e achar ela bonita, beleza. Agora, a partir do momento que eu comecei a imaginar coisas com ela, transformei aquilo num longa-metragem, pizza de janela pelada, janela... Não, isso já se tornou pecado. Então, consentir é o pecado. Então, se você consentiu, você entrou no pecado. Então, sentir não é, mas consentir, sim, é o pecado. É o que te leva para o pecado. Por exemplo, assistir um filme. A gente não é um ser humano que a gente vai lá, a gente não é que nem o computador que a gente vai lá dar shift del e apaga na nossa memória aquelas coisas que a gente viu. Não, a gente não tem essa capacidade. Deus nem nos deu essa capacidade porque não é algo humano. Então, o nosso humano é batalhar para aquilo que a gente viu, que a gente sentiu, não tornar algo mal, não tornar uma paixão negativa e transformar aquilo deixar aquilo acontecer, transformar aquilo num sonho, numa longa-metragem. Eu vi um filme pornográfico, agora está passando na minha cabeça, eu me converti, mas eu não quero mais saber. Então é sua luta, é isso que vai te levar à santidade, é essa batalha. O que é consciência? Consciência a gente pode tratar como uma voz interior que nos move a fazer todas as nossas ações. Principalmente nos leva, todas as vezes, a nos levar a fazer as ações boas. É aquela vozinha interior que a gente ouve, falando assim, não faça isso, mas que você faça aquilo.
faça tal coisa, não vai em tal lugar, não faça tal coisa. É aquela vozinha que a gente ouve muitas vezes. E às vezes a gente ignora, né? Em nossa mãe, no nosso pai, falando que a gente muitas vezes, ignoramos essa vozinha que Deus colocou, que é simplesmente Deus falando pra gente, nos guiando a fazer as coisas. Cuidado que às vezes essa vozinha pode começar a sumir dentro da gente. Quando essa voz some, o que está acontecendo com nós? Estamos muito distantes de Deus. Chega tal momento que a gente passa a não ter mais essa consciência. E tudo que a gente faz, a gente acha que é certo. A gente se distancia tanto de Deus, que a gente acaba não conseguindo mais escutar essa voz. Porque essa voz, ela é suave, ela é tranquila, ela diz no nosso ouvido, mas a gente precisa estar com o interior em paz, a gente precisa estar calmo, não pode ter essas turbulações dentro do nosso coração que não deixa a gente escutar essa voz da consciência. Muitas vezes nosso coração tem tanta coisa que não cabe, tem tanto vinagre que não dá para o amor entrar. E daí a gente não tem essa consciência e acaba fazendo mal, acaba ferindo as pessoas. Então tudo que a gente faz, daí São Tomás de Aquino já fala, tudo que acontece contra a consciência é pecado. Então tudo que a gente faz sobre essa vozinha que está aqui dentro, quem ainda tem, cuidado quem ainda não tem, quem não tem mais, é pecado. A gente sempre também está renovando a nossa consciência, sempre prestando muita atenção nela, porque, como o Marcos disse nessa frase, a gente sempre lembrar que tudo que é feito contra a nossa consciência é pecado. E o pecado vai nos deformando. Então, qual é a maneira também da gente voltar a ouvir essa voz mais forte? É procurar a confissão, reconciliar, procurar reconciliação. E aí, através da confissão, essa voz é o momento onde ela está mais intensa, onde a nossa consciência, Deus está mais próximo da gente e a nossa consciência está falando mais claro. Quando a gente fica muito tempo sem confessar, cada vez mais o pecado está nos distorcendo e a nossa consciência vai diminuindo. Podemos forçar alguém contra a sua consciência? Jamais devemos forçar alguém contra a sua própria consciência. Por causa que você, fazendo isso, vai estar como se fosse esmagando, acabando com algo que aquela pessoa tem. É algo, por exemplo, que a gente está passando por cima, né, dessa consciência, forçando alguém contra a sua própria consciência, é a gente tá, de certa forma, falando que o que aquela pessoa tem é errado, a gente está prendendo ela. É o que Deus nos fez. Deus nos criou para ser livres. Exatamente. A gente não pode pegar o nosso irmão que não vai na igreja, amarrar ele e levar na igreja, obrigado. A gente está lutando contra a consciência, contra a liberdade dele. A gente está lutando contra a consciência dele. A gente tem que conscientizar, mas nunca forçar ele a fazer algo contra a sua consciência. Por isso que a gente deve sempre formar a nossa consciência. Isso, já estamos entrando na 297. Pode uma pessoa formar a sua consciência? Sim, com certeza. Deve-se fazer isso diariamente. A consciência inata de todo ser humano, dotada de razão, pode ser mal orientada e anestesiada. A gente sempre pode comandar as nossas ações pela nossa consciência. A gente pode formar de um certo modo que nos faça distinguir entre o bem e entre o mal. Quando a gente entra nessa consciência, a gente está sempre qualificando, está sempre lapidando a nossa consciência, a gente está sempre formando, a gente está fazendo, vamos dizer assim, a gente está sempre direcionando ela para o plano de Deus. Para o bem. Para o bem. Quantos anos você tem aí? 17, 18, 19? Sabe isso aqui? O YouCat, a doutrina da Igreja Católica, tem 2000 anos. Eu acho que ela já viveu muito mais que a gente, né? E ela sabe entre o bem e o mal. E ela pode ajudar nessa formação. Ela pode mostrar o que é o bem e o que é o mal, através do que ela já viveu. São 2000 anos de história. Não é uma coisa que eu tenho 32 anos contra 2000 anos, ó, viveu já muito mais. E com certeza, através dela, a gente pode ir formando a nossa consciência e cada vez mais o Espírito Santo agindo em nós
e nos ensinando para a gente sermos pessoas melhores, evoluímos. E não só viver por viver, como a música diz, deixa a vida me levar. Não, não deixa a vida me levar. Deus leve minha vida. Que nem jovem, você que está sempre entrando na internet, com certeza você está na internet agora, está vendo o nosso vídeo, e eu aposto que você está também no Facebook, conversando com seus amigos no MSN, mandando recados pelo Twitter. Então, e se a gente usasse 1/3 desse tempo que a gente fica no Facebook, no MSN, para acessar um site católico? Para nos formar. Para a gente estar sempre formando, para que a gente sempre possa ser pessoas melhores. Isso, além do nosso convívio com Deus, que a gente sempre fala isso. A nossa felicidade completa está somente em Deus. Por que a gente então não dedica esse tempo que a gente gasta no Facebook? Porque hoje em dia o Facebook está que nem geladeira, né? A gente sabe que a gente vai lá, sabe que não tem nada, e mesmo assim volta a ver o que tem. É sempre assim. Então, por que a gente não pega um pouquinho desse tempo para que acessar um site, por exemplo, do Catequista, Canção Nova, ver o Evangelho do dia? Por que não? A gente vai São estar 10, 15 simplesmente... minutos que você gasta, com certeza está formando a sua consciência para o lado do bem. E com certeza, desse modo, a gente vive melhor com Deus, porque Deus vai estar cada vez mais presente em nós e a gente vai ficar muito mais feliz. E nos ajuda também a conviver em sociedade com o nosso irmão. A gente vai conviver muito melhor com o nosso irmão. Porque o catolicismo é uma cruz. Liga com Deus e liga com os irmãos. Nunca podemos esquecer isso. É culpado perante a Deus alguém que age de consciência errônea? Não. A gente nunca deve fazer as coisas superficialmente. A gente sempre deve fazer um exame interior para que a gente defina o que é bom e o que a gente pode fazer para nossa consciência. Isso é antes de tudo. Agora, culpado perante Deus quem age de consciência errônea. Não é culpado. Por causa que a gente deve seguir o que a gente estava falando antes, né? Tem que tomar seguir cuidado. a nossa voz interior é a gente estar seguindo aqui dentro. Então a gente não deve ser culpado se a nossa consciência nos levou a agir de maneira errônea. Isso, porque quando vem o Bruno aqui, não é só o Bruno que vem, isso aqui é meu irmão de comunidade, Paulo fala sempre. Vem a história do Bruno. Então toda a formação que ele teve pode ter deformado essa ideia do bem e o mal. Então às vezes a consciência dele está falando que aquilo é certo. Por quê? A sociedade o formou, ele ficou assistindo novela, malhação, que o menininho faz as coisas erradas e fala que o cara é bom. E daí isso deformou sua capacidade de definir entre o certo e o errado. E daí ele age por essa definição. Então ele está agindo. Para ele, as pessoas sempre tentam fazer o bem. Mas, às vezes, a gente faz o bem, faz o mal através do bem, sem saber que é o mal. Então, às vezes, a gente vai lá e faz alguma coisa ruim, só que a gente pensa que aquilo lá é tão normal para nós, que não, para aquela pessoa é ruim, mas para nós é tão normal, é tão bom, tranquilo. E é nossa... Porque a gente foi deformado pelo que a gente viveu, pela história que o Bruno viveu até aquele momento. Não que isso não pode ser recomposto, como a gente falou no item anterior. Uma pessoa formar a sua consciência. Por isso que a gente está estudando o YouCat, para formar a consciência conforme a doutrina da Igreja Católica. E também, a gente, portanto, não deve ser culpado devido às nossas formações nos remeterem às ações das nossas consciências errôneas. Por causa que o que o Michael falou é extremamente certo. Quando a consciência de alguém é formada, ela não é culpada por causa disso. Porque muitas vezes, né, na escola, às vezes fala que a nossa consciência se constrói até os 7 anos de idade, né? Então, portanto, a gente é totalmente manipulado. A gente é uma criança quando a nossa consciência forma. A gente não tem o saber se as nossas ações são boas ou são ruins. Isso serve de exemplo para quando a gente tiver a nossa consciência formada, não formar de maneira errada a consciência de alguém, para ela não se tornar uma consciência errônea.
Exatamente. A última frase que a gente deixa aqui para vocês nessa aula: não temas, da tua vida termine um dia. Teme, mais que te descuides de começar bem. Beato John Henry Newman. Então, não temas que tua vida termine um dia. A gente vai morrer. Só não tenha certeza de começá-la sempre bem. Então, todo dia Deus nos dá uma nova chance de começar o nosso dia bem. Como a gente tem aproveitado isso? A gente está começando ele bem? A gente está tentando começar a nossa vida melhor a cada dia? Ou não? Estamos vivendo, deixando o barco levar e querendo viver uma vida mais ou menos? Vamos buscar viver algo mais, viver as paixões certas com força para o bem, para o lado bom. Isso que você está fazendo no estudo do YouCat, com certeza é uma coisa muito boa. É uma coisa que você está procurando cada vez mais descobrir um pouco da doutrina da Igreja Católica. E ela numa linguagem feita para você, que o Papa nos deu na última Jornada Mundial da Juventude. E quero agradecer aqui a presença do Bruno, obrigado por você aparecer. E dia 15 temos a terceira aula sobre virtudes. Esperamos todos vocês lá. E eu queria também agradecer ao Michael, né, que me convidou para essa primeira aula. Estou super nervoso, acho que dá para reparar no vídeo, né, por causa que a gente não é da Globo, né, a gente não está formado para falar assim. Exatamente. Né? A gente não está nos programas. É um bate-papo, né, Bruno? A gente está querendo simplesmente com o nosso estudo, com a nossa vida também, com que a gente, um pouquinho que a gente sabe, compartilhar com vocês, para a gente debater também um pouco mais sobre essa grande arma que é o YouCat. Então, portanto, jovem, sempre esteja disposto a fazer o bem. Sempre, e fazer o bem, hoje em dia, a gente está ligado a Deus, por causa que as coisas dos homens já não são tão boas. Portanto, a gente se ligar a Deus é o que vai levar a gente à frente, a sustentar os nossos sonhos, aumentar as nossas paixões, não de forma que se torne um vício, para que assim a nossa convivência com o reino de Deus, com Deus e com os nossos irmãos, seja excelente, a nossa vida muito melhor. Obrigado, Maicon. YouCat School.